Bragantino, é Bragantino. Só que esse agora é Brasileirão, né? É. Aí nós vamos ter duas quartas Sul-Americana. Qual é o mais importante para ganhar? O do brasileiro ou da Sul-Americana? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Pro Corinthians é o brasileiro. Olha a situação do Corinthians no brasileiro. Ah, mas o outro vale dinheiro, o outro tal. Mas até onde pode ir o Corinthians lá? Agora, acho que também vai usar tudo que tem, tanto agora como no Sul-Americano. Acho que o Ramon também não tem tantas opções para mexer. E esse jogo agora Esse jogo agora é Corinthians e Bragantino? É, exato. É aqui. Eu ia escrever isso para o nosso Fabrício da Fiel, mas ele me explica prontamente que isso aí é um convite ao Fã de Esporte. Isso, terça-feira aqui. Terça-feira, 21h30, é a Sul-Americana, o jogo de ida com o mando do Bragantino. Mas esse jogo e a volta são na Neoquímica Arena, mando do Corinthians. E o Corinthians vai ganhar os dois em casa e vai perder lá fora, mas a gente fala dos outros da Sul-Americana depois. Nesse jogo agora, 1-0 Corinthians. Que isso, mas já deu um placar, não quer nem falar do jogo, não quer nem projetar aqui uma expectativa. Não, assim, eles vão se estudar um pouco, vão, né? Porque depois que eles têm 2 jogos decisivos. Mas o Corinthians, não vejo como mudar muito o time. Ah, eu vou poupar o fulano e tal. Ele fez isso lá contra o Grêmio, sabe? Quase que querendo, pedindo. O Grêmio. Quase o Campeonato Brasileiro tem que botar a tropa. O Corinthians estava quase pedindo para sair da Copa do Brasil, Pascoal, para ter tempo de treinar, para ter tempo de recuperar os caras. O Corinthians botaram reserva. Os dois queriam sair ali e tal, mas não deu certo pro Corinthians, não. Agora, Pascoal, o Bragantino pode poupar. Tá ali no meio de tabela no Campeonato Brasileiro, é um jogo fora de casa, o Corinthians não pode poupar, não. Eu vou falar um negócio para você. Todas as vezes que eu acho que o Bragantino vai... só um detalhe, eu acho que o jogo vai ser em Ribeirão Preto, viu? O jogo não é lá em Bragança, não. O jogo da Sul-Americana. Vocês estão me deixando tonta aqui, hein? Não, fica maluca, não. É só lembrando que... Não, porque eu falei, vai vencer, vai perder em Bragança e tal, mas o jogo é em Ribeirão Preto. Mas voltemos, Pascoal, ao jogo de domingo. Bom, eu acho que, no meu entendimento, o Corinthians tem que botar o que tem de melhor. Aí é a questão do treinador. O Ramon vai escolher quais são os melhores para colocar em campo. Não sei se vai ter estreia. Não sei se vai ter estreia, vamos aguardar, né? Mas eu acho que o Corinthians tem que... Aí é a hora, nesse jogo, é a hora de não decepcionar a torcida jogando em casa. O torcedor do Corinthians vai ser capaz de entender um tropeço na Copa Sul-Americana, mas é incapaz de entender a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Corinthians não quer nem pensar nisso. Não quer pensar nisso. Exatamente. Todos os torcedores com quem eu converso do Corinthians me dizem a mesma coisa. Não. Esquece esse negócio de Copa do Brasil, esquece esse negócio de Copa Sul-Americana, esquece isso aí, vamos jogar o brasileiro. Na Sul-Americana vai jogar com o Bragantino, não, legal. Não, mas tem o brasileiro, tem o Bragantino no Brasil, então vamos ganhar do brasileiro do Bragantino. Entendeu? Eu entendo a visão do torcedor, porque é a decepção de ver o time na zona do rebaixamento. Pior do que isso, o time do Corinthians engata uma segunda marcha, dá uma menção de que vai sair do sofrimento, sai um pouquinho e volta. E esse é o sinal de que o time não tem estabilidade, não tem controle das ações em uma partida de futebol. Então isso é muito ruim. Veja o que o Corinthians fez na partida contra o Juventude, com 2 a mais, e foi incapaz, incompetente de fazer um gol pelo menos para sair com a vitória. Então, dentro desse panorama, que não é um panorama muito favorável, né? E ainda não tem o Yuri Alberto. Veja como é que a torcida do cara. Yuri Alberto. Thales Magno está no bid, hein? Thales Magno está no bid. Então, esse negócio do... o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, Yuri Alberto. Olha a falta que ele está fazendo. A falta que ele está fazendo. Não joga. Alex Santana também não joga, machucado. O Alex Santana não joga, nem sabe quando vai jogar. Ele está jogando pra caramba. E esse cara estava jogando de segundo volante, de terceiro volante, estava jogando. Eu gosto muito desses meninos que o Corinthians tem, né? Tanto do Breno Bidon quanto do Rian. Porque o Rian é o típico jogador que o torcedor às vezes nem nota o que ele faz, mas o treinador adora. Porque está sempre na cobertura, sempre perto, corre para ajudar, ele é canhotinho, pega uma bola, sabe fazer um passe. O Breno Bidon também é canhotinho, sabe arrumar uma jogada e tal. Eu acho muito legal o que esses meninos fazem no Corinthians. Sim. Fico esperando mais do Wesley. Eu não consigo encontrar esse mais do Wesley. O Wesley é bom jogador? Mas ele está parado, ele precisa... O Wesley chegou num ponto que ele tem que subir um degrau.
E esse degrau para subir é o mais difícil. Porque todo mundo sabe qual é o estágio dele. Ele tem que mudar de estágio. Para jogar na Europa, para ter um futuro melhor, para ter um futuro brilhante no futebol, ele precisa desse estágio. Mudar esse passo adiante. E às vezes o treinador pode ajudar que ele dê esse passo adiante. Dentro de uma situação de jogo, por exemplo, contra o Bragantino, explorar a velocidade dele, a bola que ele traz para dentro com a direita, que ele não seja... O Wesley não precisa chutar todas no gol não, viu, filho? Não precisa não, hein? Não tem necessidade, hein? Você pode dar um tapinha pro lado pro companheiro fazer o gol, hein? Mas são legal, coisas que hein? o treinador pode falar, né? Ajuda. O treinador pode... Por isso que eu falo que o treinador pode ajudar o Wesley nesse desenvolvimento. Thales Magno. Eu vou falar a minha opinião do que eu vi esse rapaz começar no Vasco da Gama. Rapaz, aí, ó. Jogador grande. Joga bola. Jogador grande. Jogador grande. Jogador que... Eu prefiro... A minha preferência... Se você fosse treinador, onde você colocaria o Thales Magno? Da esquerda para a direita, com a bolinha dominada. Que é o lugar do Wesley. É o lugar do Wesley. Da esquerda para dentro, da esquerda para dentro. Você viu, né? Bom. Você viu a dica que você tá dando, né? Você falou mal pra caramba do Wesley e falou, esse aí entra bem ali. Ou seja... Eu falei bem do Wesley, Não. eu espero que ele dê esse passo adiante. Ele precisa... O Silas, nós entendemos bem, porque nós já passamos por isso muitas vezes, vendo muitos jogadores. A gente vê o cara crescer, evoluir e espera o passo adiante. Qual é o passo adiante? Ele mudar um pouquinho a característica, se transformar naquele jogador que a torcida imagina. Entendeu? É o desenvolvimento, né? Ser menos previsível, exato. A evolução do futebol. Eu gosto do Thales Magno. Falar pra você, se eu sou treinador do Corinthians, não conta nada, porque pode virar fofoca, mas se eu for treinador do Corinthians, pra mim joga. Não, eu acho que ele vai Joga o jogar Thales assim. Magno, hein? No primeiro turno, o Corinthians perdeu de 1-0 pro Bragantino, mas era aquele Corinthians. Teve um gol anulado do Pedro Henrique, que eu tenho muitas dúvidas até hoje. Nossa, mas o Corinthians vinha de uma derrota 2-0 pro Juventude lá embaixo. Tá começando aquela fase do Tonhão da Fiel lá, né, do Antônio. Aí, mas em compensação, no jogo seguinte, meteu 3-0 no Fluminense. É incrível, né? Agora o Corinthians mudou, melhorou e tal. O Wesley fazendo aquele golaço, né? Então, assim, o Corinthians não pode se dar o luxo de perder 6 pontos no campeonato pro Bragantino. Não é com todo respeito ao Bragantino, não, que é time grande, tá muito acima do... É sem respeito, então, com o Bragantino? Não, o Bragantino- é que não pode ter, assim, Bragantino tá numa tem situação que dividir muito melhor que o forças. A situação do Bragantino é muito melhor no campeonato, mas Sim. é time para você dividir. Eu perco uma, ganho uma e tal, depois a gente resolve na Sul-Americana. Então tá na hora de buscar esses 3 pontos, o jogo é em casa. Eu acho que o Corinthians tem que ganhar aí, nem que seja por essa gloriosa goleada de 1-0, mas tem que fazer esses 3 pontos. Tá com os mesmos 20 do Fluminense, mas acho que já tem um jogo a mais que o Fluminense. E o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é com o Fluminense e no Rio. Então, assim, se ganham os dois, se o Fluminense Você ganha está o correto em clássico. tudo que você falou. Obrigado. Se o Fluminense ganha do Vasco, os dois vão a 23 e vão se enfrentar lá no Rio. Por sinal, esse jogo, eu acho que eu falei que é domingo, é sábado, né? Com o Bragantino. E no outro... Corinthians é sábado. 9h30 da noite, e o outro Corinthians e Fluminense é no outro sábado. Então eles podem chegar juntos ali com 23, porque os dois estão abraçados ali. Quem é que vai sair primeiro aqui, quem não vai sair e tal. Então, não esquecendo que tem o jogo com o próprio Bragantino pela Sul-Americana, o Corinthians tem que pensar no brasileiro, põe tudo que tiver de força aí para esse jogo. O jogo com o Fluminense é no meio dos 2 jogos com o Bragantino. Põe todo mundo lá de novo. Bota o truque Põe lá, direito para jogar. Tem que respirar, e que é o que eu acho que o Fluminense também está pensando no Grêmio, tá? Quer passar? Tá. Mas está querendo respirar no brasileiro. Então vai com força total para os jogos. Calma. Sem placar, que eu quero ouvir o Silas. Não, já dei gloriosa 1-0. Você já falou, né? A goleada corintiana hoje em dia. Tradicional. Eu acho que Tradicional do Esse é o gol do Corinthians, Pedro Henrique, pegou o do Pedro Henrique. Esse aí é o gol do Pedro Henrique. é inexplicável. Lembrei, Pascoal. Tal do pezinho, né? É complicado. Ô, Silinhas, enquanto a gente está revendo esse lance aí pro Pascoal ficar irritado, eu quero te escutar. Porque o Pascoal traz uma coisa interessante, e falando de um jogador, e eu penso no outro, né? O Wesley pode melhorar. O Rian também é mérito do Ramon. O Rian estava indo pro Novo Horizontino. E o Ramon segurou, colocou para jogar, tá firme ali no meio-campo. Então, está se modificando esse Corinthians, né? Se alguém pode largar esse jogo, é o Bragantino, não é o Corinthians, repito. Mas o Corinthians também começa a ganhar peças, eu acho, para montar esse quebra-cabeça de Sul-Americana, brasileiro. O André vai jogar O Corinthians é tanta coisa para a gente Ramalho. falar que, por exemplo, o André Ramalho, para mim, entrou como uma luva. Alex Santana
como uma luva. Esses caras que chegaram, assim como o Aníbal Moreno, a gente fala até hoje que chegou no Palmeiras, falou, essa aqui é minha, vocês se viram com o resto aí, que aqui eu vou jogar, pronto, acabou. O André Ramalho, para mim, tá jogando muito bem. O menino que eu falei agora, o Alex Santana também. Então, mas digo, ele chega, ele vai fazer falta. O Garro é um menino que, pô, ele pega na bola. É um outro Corinthians com o Alex ao lado do Ranieri, aí não vai ter isso. Agora, para mim, essa jogada do Thales Magno é casada para liberar o Wesley. Pode ser também. Porque nenhum nem outro joga na direita. Thales Magno não joga lá na direita e o Wesley também não joga na direita. O Wesley talvez consiga jogar um pouquinho mais, porque é menino ainda, mais novo. Então, botar lá que fala, bom, vou tentar dar meu jeito aqui. Correr, né? E o Pedro Henrique tá começando, acho que, pegar o jeito do Corinthians. Então, isso é bom pro Corinthians. Agora, se o Wesley não sai e o Thales Magno começa a jogar, eu acho que o Corinthians perde o Wesley. Eu acho que perde, porque os empresários, a cabeça do menino, falam, por que não me deixou embora, então? Agora, se conseguir ficar com os dois e que os dois tenham participação, aí o Corinthians ganha. Porque são dois jogadores, sabe? Eu acho que o Thales Magno, ele tem mais raciocínio, mais claridade que o Wesley, é menos rápido que o Wesley, mas os dois são o do mano a mano. Os caras que vão incomodar pra caramba. Se você põe o Wesley na reserva, aí como é que você vai vender também? Então, isso que eu falei. Você está desvalorizando um cara. Perde ele. Você acha que, nesse caso, a diretoria dá um toque no técnico ou é difícil? Então, você de repente libera o Wesley, vende o Wesley e aí traz um centroavante, que eu acho que é onde o Corinthians precisa investir. É num 9, sabe, desse nível. E concordo com a Dani, o Rian... No Yuri? Pedro Raul. No Pedro Raul, meu senhor? 5 milhões de dólares. Mas não rendeu. Pagou, mas não rendeu. Gastou, mas não rendeu. Então precisa. O Rian tem que fazer jogar, o Giovani tem que dar corda para esse menino que ele entra no jogo contra o Boca Juniors, lá na Bombonera, quando o Vitor Pereira, não era nem o Antônio, não, é o Vitor Pereira, bota a molecada para que não tinha ninguém. O Mendes, o Uruguai, termina jogando de lateral esquerdo. Esse menino, o Giovani, entra no meio. Eles dão uma luta contra o Boca Juniors lá e ganham nos pênaltis, não interessa, mas passaram. Então, assim, e jogador precisa ter o tapinha no ombro do treinador. Breno Bidon vem cá, jogador. Tá? A maioria deles, né? Não sei se o Mateuzinho ainda já sabe, é aquele cara que o torcedor do corintiano, às vezes, dá uns passes lá, que não sei o que ele tá vendo. Ele é um jogador irregular. Não é agora no Corinthians que ele está irregular. Ele mas é um tá na hora do Fagner se fixar de novo. Fagner voltar com tudo para ajudar. Gente, você falou do pezinho ali do Pedro Henrique. Aí eu me lembrei, não posso deixar passar, Dani, o Eduardo Dalef, que é o cara lá de Criciúma, que sempre manda as coisas, esse dia ele me falou, agora é o VAR feijoada. Uma hora é um pezinho, uma hora é um joelho. Uma orelha, é uma orelha. Ei, Eduardo. Vamos parar aí, vamos parar aí, senão vai complicar a vida de você. É o VAR feijoada, é um pezinho, é um joelhinho, é uma orelha. Porra, é brincadeira. Essa foi boa, Eduardo. Vamos parar aí, que se continuar os itens da feijoada vai dar Acho que vai usar todo mundo aí. Acho que o Corinthians entra com tudo. Foi boa do Eduardo. Quando ele falou, uma hora eu vou falar desse VAR feijoada. Olha, esse VAR feijoada é muito bom. Ainda bem que os caras só ficam impedidos de frente. É isso que eu tô falando. Para a feijoada por aí, senão vai dar ruim aqui. Não, mas já teve gente... E essa não é minha, não. Eduardo Dalef lá de Criciúma. Teve. Feijoada tem rabinho também. Teve um bumbum de impedimento já. Já teve. Você vai gastar aqui. Me dá um placar aí desse primeiro da trilogia entre Corinthians e Bragantino. 1-0 Corinthians. Acompanhou o presidente, é isso. Gol de Garro. 2-1 Corinthians. 2-1? Pô, projeção de bastante gol, não imagino tanto, não. Eu vou acompanhar vocês nesse 1-0. Goleada, opa. É Mano no Fluminense. Fiel goleada. O da Ramon aqui. Que vai ser em Ribeirão. Esse é na Neoquímica. Essa é na Neo. 2-1 Corinthians. Exato.